Senhor Deus, te adoramos, ó Pai, e te agradecemos, Senhor, pelo privilégio mais grande que nós temos de ser chamados teus filhos, teus amigos, Senhor, amigos de Cristo. O presidente do nosso país, da América e das nações, algum dia deixarão os seus cargos e serão pessoas normais. Porém, nós nunca deixaremos de ser teus filhos, Senhor. Porque o Senhor fez essa eleição antes da fundação do mundo. Não temos palavras de gratidão para dar a Ti, Senhor. Só podemos dizer obrigado, Senhor. Graças damos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem dado, por tudo que o Senhor nos dará, principalmente, Senhor, por esta gloriosa mensagem, Senhor. Muitos creem em diferentes coisas, outros creem em ismos, ideias. Porém, Senhor, esta pequena manada, este pequeno rebanho, estou certo que sabem quem tem crido e aonde estão parados, Senhor. Esta mensagem é vida para nós. Essa mensagem é a vestimenta para o arrebatamento. Por isso vimos nesta manhã, Senhor, encontrar com o nosso Senhor, encontrar com aquele que nos veste com a sua palavra. Não queremos mais nada, Senhor, senão Tua palavra, porque a Tua palavra é Espírito e são vida, Senhor. É o que transforma, é o que muda, é aquela que nos molda, Senhor. Essa é a Tua palavra. Por isso estamos aqui. Essa é a atração neste lugar. Isso, Senhor Jesus, é que nos traz satisfação. Isso é o que nos traz fé, segurança. Isso é o que nos produz a revelação, a qual necessitamos, Pai, para estar naquele dia do arrebatamento. Nos ajude, Senhor, a prosseguir. Nos ajude, Senhor, a concluir a jornada. Não sabemos o que nos depara neste ano. Não sabemos em quantas esquinas a morte nos esperará. Não sabemos, Pai. Não sabemos o que poderá acontecer. Não sabemos, Senhor Jesus Cristo, quantas vezes nos enfermaremos. Não sabemos quantos problemas, Senhor, virão. Nós não sabemos, Pai, nada, porque somos como crianças indefesas, Senhor, que depende do pai e da mãe. Porém, de uma coisa estamos certos, que o Senhor tem o controle de tudo, que o Senhor é quem tem colocado suas mãos e ordenado os seus anjos a nos cuidar, a nos proteger, Senhor. Por isso te rogamos, nosso amado Senhor, as tuas ricas bênçãos, e que tuas mãos, Senhor Jesus, de amor, nunca, Senhor Pai, se afaste de nós. Abençoa, Senhor Jesus, o teu povo. Abençoa, Senhor Pai, aleluia, cada um de nós. Tua palavra se guarida em cada coração, e tua palavra, Senhor Jesus, aleluia, possa, Senhor, nos edificar. Nos ajude, em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Bom dia a todos, irmãos. Feliz ano novo a todos. É bom poder estar aqui convosco. Vamos ler em Mateus 19. Parece que já se tornou uma leitura comum para nós.
Mateus 19, 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Deus abençoe sua palavra. Sentai-vos. Saudações dos irmãos de Santa Helena, Boa Vista, Letem e Rorainópolis. Eles pediram para ser portador das saudações. Que Deus possa abençoar cada um deles. Tivemos a passagem do ano em Santa Helena e alguns irmãos de Boa Vista estiveram conosco, irmãos de Letem, da Guiana Inglesa, também lá de Cumanacô, o irmão Alírio, que está aqui conosco. O irmão Alírio, que tinha desde 98, ele não vinha a Manaus, quando ainda estava no Tabernáculo da Fé, lá na Presidente Vargas. Ele veio conosco, mas de pé, irmão Alírio. Bom, sim. O irmão Alírio, ele é alto como eu sou, viu? O irmão Alírio, ele foi a pessoa que Deus nos colocou quando a obra começou em Cumanacô, lá na Venezuela. Ele era macumbeiro. Ele era macumbeiro. Alguém necessita de alguma macumba aqui? Não, né? Ok. Moalheiro, ele era macumbeiro, formado na montanha mais famosa da Venezuela de bruxaria, que é a Montanha de Sorte. E ele se formou lá, junto com a Pombagira. Recebeu suas instruções na Montanha de Sorte. E de lá foi para Cumanacô montar o seu batuque, né? Comprou os seus diferentes demôniozinhos, né? Diferentes coisas, fez o seu altar e tudo. Chamado de o homem preto e branco. Era o nome dele, dado na Montanha de Sorte, da Sorte. E então ele fez uma viagem a Maracai e ali o cunhado dele, da mensagem, começou a falar para ele sobre a mensagem da hora. Ele ficou naquela de ir, não ir. Porém, oraram por ele e ele voltou para Cumanacô. Então, o irmão Orlando, que é o cunhado dele, ligou para mim, eu morava em Cumaná, e disse: irmão, aí está o meu cunhado em Cumanacô. Nós tínhamos tempo orando para ir a Cumanacô, e então não via um sinal de Deus para ir. Ele disse: ele esteve por aqui, nós oramos por ele, será que o senhor podia visitar ele? Eu disse: claro, irmão, me deu o endereço dele. E eu fui pela primeira vez a Cumanacô, para 1995, né? Foi em 95 que eu fui. E então, realmente eu consegui ir lá na empresa, conhecido como Confiteria Los Chamos. E ali, então, nós conheci ele, depois nós voltamos outra vez. E toda segunda-feira eu ia, né, para ele, como disse, doutrinando, levando o básico da mensagem, instruindo ele. E assim fomos indo, até depois já passou de segunda a terça, depois já vinha na quarta de manhã. E então, depois o irmão dele aceitou a mensagem, depois a irmã dele também. O grupo foi crescendo
E tivemos que fundar, então, já buscar um local em Cumanacoa. E ali, então, demos início, né, aos primeiros cultos, para 1900, já final de 95 para 96. E foi nesse tempo de 96 que o irmão Aquiles também aceitou o Senhor. E nós fizemos um evangelismo naquela época. Então, alguns de lá aceitaram, né? E assim começou a obra lá em Cumanacoa, justamente no tempo do irmão Alírio. E então, passaram dos anos, nós compramos, eu mudei de Cumaná e mudamos a obra, ou seja, a minha casa para Cumanacoa. Eu creio que o irmão Mário, o irmão Jorge estiveram lá, né? Tiveram? Aquela casinha do lado ali era a minha casa, ali era o meu castelo, a minha mansão, né? Era onde eu morava ali. E do lado, hoje eles terminaram de construir a igreja, ficou muito bonita a congregação. Nós começamos a construir a igreja ali. Nós éramos talvez não sei, umas 12, 15 pessoas mais ou menos. O primeiro ainda aqui, no princípio foi o irmão Nilton, a irmã Francineide, junto com as meninas que eram pequenininhas naquele tempo, né? Não usavam óculos, né? Não usavam óculos naquele tempo. E então, e ali nós começamos então o trabalho de evangelismo, e então o irmão Alírio foi um dos grandes ajudador, colaborador em muitas coisas na obra do Senhor. Na época ele tinha os carros dele, ele colocou os carros dele à ordem da obra para fazer evangelismo. E dali de Cumanacoa saiu vários ministros, pastores, e ali se fundou a obra em Punta de Mata, se fundou em Terreiros, fundou em La Candelária, 23 de janeiro, toda aquela zona ali, fundamos mais de 5 igrejas, depois Maco, e aí foi estendendo a obra, e pela graça do Senhor Jesus Cristo. Bem, Punta de Mata, nós começamos com um irmão que estava afastado da fé, que era o irmão Leonardo, na época, e ali buscamos e começou o trabalho. Hoje é uma igreja bonita, muito bonita lá, com o irmão Aquiles Rondon, mas tudo foi fruto dali, da obra de São Lourenço, de Cumanacoa, bem no pé daquela serra tão bonita. Era o meu... às vezes eu me sentava e ficava olhando para aquela serra, que estava bem verde, bem verdinha, no meio daquele vale, né? Eu creio que o irmão Rubens esteve uma vez lá, 2003, né? 2003. Foi quando o irmão Luiz queria subiram numa serra, e o irmão Luiz queria... você deita aí, eu jogo você vai rolando lá para baixo. Queria fazer dele um camburãozinho. E bem, então, ali, irmão, foi um trabalho que começou com o irmão Alírio. A obra começou, depois veio sua esposa, ele perdeu o filho dele em 2002, dezembro de 2002, ele perdeu o filho dele num acidente que teve. Eu, todo dia 24, junto com a igreja, nós nos reuníamos ali. Todos os anos. Ninguém ia para que todo mundo se reunia ali. Nós tínhamos nossa reunião, tanto dia 24 como também no dia 31. E todos eles estavam ali conosco ali. O irmão Nilton ia todos os anos, né, passar fim de ano conosco. E eu me lembro muito bem. Nós mudamos dali no mesmo ano. Nós mudamos em fevereiro, março. Então, no mesmo ano houve o acidente e o filho dele partiu, né? José. E então, ele tinha perdido também um enteado. E então, quer dizer, no mesmo ano ficou a família órfã de 2 rapazes na família dele. Os anos têm passado, ele se tornou líder de cântico nosso, principal líder de cântico da igreja, creio que até hoje ele dirige os cultos lá. E então ele queria vir, depois da partida do irmão Nilton, ele queria então vir, né,
somente a Santa Helena, Cumaná, a Boa Vista e Manaus. Queria vir ver a irmã Cineide, a família, e conhecer a igreja daqui de Manaus, que ele não conhecia. Então hoje ele está conosco, aqui o irmão Alírio, né? Eu creio que à noite ele poderia cantar uns corinhos, né? Uns corinhos venecos. Os venecos, né? Poderia cantar alguns hinos, alguns corinhos conosco aqui. O que vocês dizem? Bem? Então, bem-vindo, irmão Alírio, entre nós. Que Deus lhe abençoe. Bem-vindo entre nós. Irmão João, bem-vindo também. Você já está aqui há alguns dias, né? Muito bem, bem-vindo ao nosso meio. Deus lhe abençoe. Irmã Ana, também, irmã Ana. A senhora está bem, irmã Ana? Como é que está as galinhas caipiras? A senhora amarrou todas por lá? Estou indo para lá, viu? Ela amarra as caipiras lá, irmão. Deixa preso lá as bichinhas. As bichinhas ficam pensando, olha, o pastor vai chegar. E aí é caipira, pobrezinha. Mas tem muita, né, irmã? Irmão João? Eles lá no terreno deles tem muita galinha, realmente. E nós estivemos lá no ano passado, né? E aquelas fotos até hoje eu me parabenizo. Irmão João colhendo os mamão aí, as bananas, macaxeira. E lá não é no paneiro não, lá é no carrinho de mão, viu? Realmente é um lugar muito aconchegante ali na Surinim, né? Muito bem, graças a Deus. Então dia 12 estamos viajando para lá, se Deus permitir. Iremos a Anapu, primeiro como sempre fazemos, e de último iremos a Altamira, também ali, viu? Se Deus assim permitir. Deus possa lhe abençoar, Dani, e continue abençoando o irmão João no trabalho da obra lá em Altamira. A obra tem crescido, né? Com os irmãos, a obra está muito bonita, o trabalho, e realmente o irmão João ele tem se esmerado, ou seja, ele tem se esforçado por manter ali a obra em Altamira. Hoje posso dizer, há um campo de avanço ali, tanto ali como também na Surinim. São pessoas simples, pessoas da roça, são pessoas que realmente elas caminham em moto e vêm de longe, né, para ouvir um culto ali. E na realidade tem sido de uma grande bênção, através do programa de rádio também, né? Ainda está o programa, né? Programa de rádio que tem alcançado uns 10 municípios e tem sido também de grande bênção. E, de toda maneira, as pessoas que ouvem são responsáveis de ouvir a voz do profeta, ou seja, a mensagem do profeta, e elas não terão desculpa naquele dia, né? Então tem sido um esforço. E aqui, se Deus permitir, irmãos, este ano vamos abrir um programa de rádio. Entende? Nós vamos abrir. Vocês estão dispostos? Esse amém está muito. Esse amém está do ano passado, tem que ser desse ano, estamos no ano novo. O que vocês dizem? Amém. Está melhorando. Muito bem, então, para nós manter, eu pelo menos, eu sempre quando quero colocar um programa, eu sempre oro ao Senhor, Senhor, eu quero colocar um programa por um ano, só um ano. Um ano só. Glória ao nome de Jesus. E ali, então, justamente o que eu gosto de manter, né? Só ir por um ano. Agora, se Deus quer que seja mais, e sou eu. Agora, se Deus quer que seja mais, pois quer que assim seja. Então, eu creio que este ano nós vamos, irmão, colocar um programa de rádio aqui, na capital. Transmitir, não sei, de meia hora, uma hora. De meia hora é bom porque pode ser até, né? 4 vezes na semana, ou 5 vezes. Seria até bom. Lá é uma vez por semana, né? Não, todos os dias, né? Segunda a sexta, na rádio Vale do Xingu, do SBT, né? Uma rádio realmente. E às vezes você ouve a voz da pessoa pelo rádio, você tem voz de radialista, irmão João, viu? Você vê ouvir a voz dele, parece aquela voz, né, do Ronaldo Tiradentes, assim, aquela... Então, mas realmente
é bom, se Deus permitir. Então, vamos, irmão, sacudir a árvore, né? Ver o que é que tem. Semear, Deus sabe aonde está a semente, e assim, mas nós vamos fazer a nossa parte. Ah, porque a igreja fulana de tal não faz, não. Irmão, as denominações fazem a parte dela. E nós, como igreja, como a noiva desta mensagem, temos que fazer a nossa parte também. Entende? Então, o irmão disse, se você não pode ir, então ajude outro a ir. Entende? Ajude outra pessoa a ir. Se não, vamos colaborar para que a mensagem seja divulgada. Entende? E uma alma que chegue é uma estrela em nossa coroa, irmão. Isso é evidente, isso aí. Glória ao nome de Jesus Cristo. Então, e outra coisa, olha, eu aprendi uma coisa, irmão, com o irmão Brana. E aprendi uma coisa com os irmãos em Santa Helena e em Boa Vista. E uma das coisas principais que eu aprendi com o irmão Galdona. O irmão Galdona dizia, irmão Márcio, pastor, a igreja deve ser ensinada a ofertar, não ser uma igreja mesquinha. Ofertar para o programa de rádio, ofertar para as necessidades da igreja. Não me refiro à oferta normal do culto, que é a oferta de adoração, que é parte da adoração. Veja bem, e eu me lembro nos primeiros momentos em Santa Helena e também em Boa Vista, em que mostrava aos irmãos para eles ofertarem, colaborarem na coisa. E então, que às vezes a pessoa vem com aquela, não, é que eu ganho pouco, aí não é nem R$1, é 1 centavo, 5 centavos. Isso aí, irmão, eu não vejo correto isso aí. Você vem à igreja com as mãos vazias, traga a sua oferta. Entende? Traga a sua oferta, coloque na salva. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. No mês você pode separar, entende? De acordo com as suas possibilidades. Então, ali de uma oferta para o mês, entende? Dos cultos que você vai vir, colocar a sua oferta para você não vir com as mãos vazias. Se você não tem, tudo bem. Essa é uma grande verdade. Mas se você pode, então traga a sua oferta e coloque na salva ali. Uma necessidade que tem, irmão, eu estou disposto, e vou dizer uma coisa para você, entende? Eu estou certo, e eu volto e repito, de que Deus não se esquecerá disso. E ao seu tempo, Deus o abençoará a você. Saiba você disso. Saiba você disso. Entende? Que às vezes tem pessoas, meu amado irmão, que nunca ofertam. Na hora que a salva passa, aleluia, Senhor, glória a Deus, abençoa, Senhor, os irmãos, mas nunca oferta. A salva passa, aleluia, Senhor, glória a Deus. E não é assim. Todos nós, um pai que não oferta, uma mãe que não oferta, como o filho vai ofertar? Se você não é exemplo. Você tem que ser exemplo disso aí. Entende? É uma grande verdade, irmão. Às vezes eu, pelo menos, quando está todos os meus filhos na igreja, ai. Então, R$2 para um, R$5 para outro. Entende? É assim, para que eles vão aprendendo a ofertar. Louvado seja o Senhor. Entende? Então, hoje a igreja já tem mudado a sua forma, tanto tempo de ofertar. E você vê como Deus tem abençoado os seus lares, como Deus tem multiplicado as coisas a eles, entende? E eu quero dizer para vocês também, irmão, eu não estou dizendo que somos miseráveis, ou que somos mesquinhos, ou que não é isso, é que nós podemos fazer mais do que nós temos feito. Olha, uma vez aqui, viu uma oferta aqui, uma oferta para a gráfica. Uma oferta eu vi aqui, para a gráfica, entende? Uma das irmãs mais que ganha muito pouquinho, mas a sua oferta poderia pagar quase tudo 50 literaturas. Para você ver, uma pessoa,
quando há irmãos que podem fazer muito mais ainda, irmão. Então, quanto mais nós fazemos para a obra do Senhor, mais Deus nos abençoará. Essa é uma grande verdade. Não me vá tomar mal por isso. Talvez você possa até pensar, mas não é, meu irmão. Pense muito bem, entende nisso. Todos nós, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Você se lembra daquela oferta? Eu acho que até eu dei num papelzinho aí, né? Daquela garotinha que não tinha nada para dar. Ela deu, foi aquele pirulito lambido ainda. O irmão Smith, eu acho que é o nome do irmão, né? Vocês leram a história. E realmente é assim, entende? É assim. Então, eu creio que nós podemos fazer muito mais por isso, pela obra do Senhor, entende? Também nós não vamos esbanjar. Também não vamos estar ofertando para qualquer coisa assim, aleatoriamente. Não é. Para coisas que realmente possamos ver que seja de benefício e de edificação para a igreja. Também para a obra. Isso é uma grande verdade. Isso é uma grande verdade. Então, nós vamos fazer isso em termos do trabalho para o rádio. Eu creio que vai ser importante. Lembre-se, o rádio é um compromisso. E não pode faltar. Não se pode faltar. É ou não é, irmão? Não sei se você, algum irmão Rai, irmão Jorge, tem feito pesquisa sobre o programa de Hazai, que isso não pode faltar, não. R$3.000 ou 3.500, não sei quanto é que é. Aquilo tem que ter todos os meses. É uma grande verdade. Lá é que, irmão João? R$1.600. Aqui é muito mais, porque imaginem, Altamira é um bairro de Manaus. Entende? Mas, então nós podemos fazer muito mais por isso. Tem até o hino, muito mais, né? Como é que é o hino? Muito mais além, né? É o Primavera, né? Creio que é o hino Primavera. Mas nós podemos fazer muito mais pela obra do Senhor. Então, passaram bem o fim de ano? Realmente, Boa Vista, os irmãos se reuniram na casa do irmão João. E alguns também se reuniram com o irmão Jorge, entendeu? E alguns lá em Santa Helena. Foi momentos realmente inesquecíveis. Louvado seja o nome de Jesus. Entende? E aí, irmão João, você comeu leitão com maçã na boca, foi? Ou não? O senhor? Não teve leitão, não? Você era irmã Marta, Aí a irmã Francisca ali, ó. A irmã Francisca. Você é a mãe do irmão João Batista, da irmã Leni, sogra do irmão Antônio Belo dos Santos. Realmente a Francisca sempre animada, né? E sempre com as seus contos. Não é que ela seja contadora de piada, mas ela tem umas histórias bem engraçadas, viu? Realmente é. Mas graças a Deus, bem-vinda, irmã Francisca. Deus lhe abençoe, Deus lhe ajude. Está com 80 e quê, irmão? 86 anos, olha. 86 anos. Boa saúde, viu? E uma memória realmente, para ninguém botar de feito, melhor que a minha. Que estou com 50 anos. Mas graças a Deus por tudo. Bom, Deus nos abençoe. Vamos então entrar no tema, no nosso famoso tema. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que é casamento e divórcio. E hoje vamos tocar um tema, um ponto interessante aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Um dos pontos interessantes que eu quero tocar hoje aqui, porque está dentro aqui do que nós queremos falar nesta manhã, que tem que ver também com o ministério. E é uma das coisas que queremos também, porque hoje nós temos muitos senhores da mensagem, divorciados e casados, né? E outros casados com mulheres que não foram como mulheres virgens ou puras, e estão no ministério. Então vamos hoje nós tocar um ponto sobre isso aqui,
E vocês têm a sua Bíblia aí no livro de Levítico, capítulo 21, e Efésios, 1 Timóteo 3, de 1 a 7, que nós vamos tocar aí nesses dois livros para nós basear a nossa escola bíblica nesta manhã, sobre os requisitos ministeriais. É importante isso aqui. Eu não vou tocar muita coisa sobre isso, mas o necessário para vocês entenderem com respeito ao casamento de um ministro. Quando eu falo de um ministro, isso também eu estou me referindo a um pastor auxiliar, que é o pastor adjunto, os diáconos, né, que tem que ver com isso também. Então, é nisso que eu queremos então enfocar. Então, eu vou para o parágrafo agora, parágrafo 253 da mensagem, casamento e divórcio. Pode jogar aqui, é melhor, porque nem todos têm a leitura disso aí. Parágrafo 250 de casamento e divórcio da voz de Deus. Louvado seja o Senhor. Agora veja bem. Profeta de Deus, eu quero ler da mensagem diretamente, para nós então entrar no que queremos falar hoje. É o parágrafo 252, disse: note, ele pode repudiar sua esposa a qualquer momento que queira, porém ela não pode repudiá-lo. Estamos falando na continuidade do que nós deixamos no último ponto anterior, falando do homem, que ele sim, a mulher não. Entende? Daquilo que explicávamos, as condições com respeito. Quando é que o homem pode repudiar sua mulher e quando é que não. Então ele vai e entra aqui no tema de Salomão e também de Davi. Logo então ele continua e ele diz aqui: Salomão podia casar com qualquer mulher que não fosse casada. Ele podia casar com qualquer mulher que quisesse. Aqui ele disse: um sacerdote podia casar somente com uma mulher que fosse virgem. Já ele entra no tema do sacerdote. Em outras palavras, do pastor. Ele disse aqui. Agora, o ministério sobre a lei, você vai ver que ela tinha suas classificações dentro do ministério. Você vai ver que tinha ali os que serviam, tinha ali os músicos, tinha ali os que pegavam a ovelha, o que examinavam os animais, o que lavava. Então, havia aquela função no átrio e também dentro do lugar santo. Porém, no Santíssimo, havia os sumos sacerdotes que guardavam os turnos. Entende? E cada um daqueles sumos sacerdotes, eles tinham os requisitos dados por Deus, eles tinham as verdadeiras qualificações dadas por Deus, a qual eles não podiam romper aquilo ali. Porque se eles entrassem impuro dentro do Santíssimo, que era uma vez por ano, então eles morreriam ali, e ninguém podia entrar. Pelo contrário, quando ele entrava ali, amarravam ele, colocavam um pequeno sino, e aquele sino dava um barulho de santo, santo, santo. Então, quando ele entrava, a alegria do povo era quando ele saía. Quando o sacerdote saía, era um júbilo para o povo, porque o Senhor tinha aceitado a oferta. O Senhor tinha aceitado, entende, aquele sangue, louvado seja o Senhor, que ele tinha oferecido por ele e pelo povo. Então o sacerdote não podia ser qualquer pessoa. Havia certos requisitos que se dava para ele, e isso era dado por Deus. Você pode ver que os únicos que podiam ser o sumo sacerdote era da família de Arão. Era da família de Arão. Louvado seja Deus. Você vai ver que tinha os coatitas, né? Aí tinha ali os de Asaf, que eram os que cuidavam da música, e assim sucessivamente. Então veja bem. Então o profeta de Deus diz no parágrafo 255, 254, ele disse:
como Davi, ele casou, qual era o seu nome? Abigail. O que houve um homem chamado, um louco, ele tinha uma esposa admirável e ele morreu. E Abigail casou com Davi, ele era rei, não sacerdote. Ele era rei, não sacerdote. Agora é engraçado. Os outros levitas, os levitas, podiam casar com uma mulher, entende? Uma mulher que fosse viúva de outro levita, entende? Mas o sumo sacerdote não. Era engraçado, ele só podia ser esposo de uma só mulher, de uma esposa, e havia requisito estritamente dado por Deus. Veja o que diz aqui, ele era rei, não sacerdote, veja, ele casou, porém, um sacerdote não podia fazer isso, porque tinha tocado ou tinha obtido uma mulher para ser sua esposa, que já havia sido mulher de algum homem. Assim, isso mostra a virgindade da igreja do Senhor Jesus Cristo. A noiva terá de ser inadulterada, a palavra, não uma palavra faltando em nenhum lugar. Certamente, você poderia imaginar uma noiva correta com um seio deslocado? E o outro, alguma outra coisa errada? Você sabe? Essa não vai ser a noiva de Cristo, ela é perfeita. Ela é em tudo a palavra, não uma palavra faltando em parte alguma, não. É a forma como o profeta então vai e ele explica. Então, se o sacerdote não podia casar com uma mulher, glória ao nome do Senhor, nem que fosse estrangeira. Agora veja bem, vamos a Levítico capítulo 21, e nós vamos ler aqui, louvado seja o Senhor, no Antigo Testamento, o que o Senhor exigiu, entende, de como seria, então, os sacerdotes filhos de Arão, os filhos de Arão, veja bem, você vai ver aqui algo interessante. Aleluia, vamos ler desde o versículo 1, para nós chegar então aqui ao contexto. Diz aqui: depois disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, e por seu pai, e por seu filho, e por sua filha, e por seus irmãos. Por seus irmãos. Eu não sou responsável, entende, de sepultar uma pessoa que não é desta igreja, que não é, aleluia, membro do corpo de Cristo, que não é meu irmão. Saiba disso, entende? Não, senhor. Jesus realmente foi muito claro quando ele disse: deixar os mortos sepultar os seus mortos. Um parente seu morreu por lá, não tem nada que ver com a fé, não tem nada que ver com a mensagem. Ah, pastor, venha cá, venha sepultar, venha fazer um culto aqui. Nem me chame que eu não vou. Não é minha responsabilidade. Não é minha responsabilidade. A minha responsabilidade é o que diz aqui no capítulo 6, creio que é o versículo 12 de Gálatas. Vamos lá. 6:12 do livro de Gálatas. Glória ao nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero que é 12. Vamos ver o 6, vamos aqui. É o 9, versículo 9. Versículo 9 e 10. Olha o que ele diz aqui. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Ou seja, aos irmãos, a fé. É por quem eu sou responsável. Eu não sou responsável, meu amado irmão, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, por aquele que não quer nada com a palavra.
Vocês querem que se a minha mãe morresse, eu fosse ir lá enterrar? Não, senhor. Ela tem um pastor. Eu iria como qualquer cidadão, mas eu ir lá enterrar, depois de rechaçar a palavra, mas não vou mesmo. Dizer, mas é sua mãe, pastor, você não deveria fazer? Não é minha obrigação. Não é parte da família. Quem é meu pai, quem é minha mãe? O que diz o senhor? Aqueles que fazem a vontade de quem? Ah, ok. Você está entendendo? Eu apresentei essa mensagem para minha mãe, apresentei para os meus irmãos. Ele disse que isso aqui é uma coisa qualquer para eles. E eles não querem nada com a palavra. Eu não sou responsável por eles. Já dei a mensagem, já dei a palavra. Eles já vieram nessa igreja, já ouviram a palavra e ficam orando. Tipo galinha vendo sal. Entende? Mas eu não creio nisso. Problema de vocês. Não crê, não crê. Então quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Vocês são meus irmãos? Quem me chama quando eu estou doente? Quem ora por mim quando eu estou doente? Vocês. Vocês querem que a minha família... eu estou aqui, meu irmão, como é que você está? E tal. Olha aí, você quer, vou te visitar. Quem vai me visitar? Nem chamada, nem escrever nada, não escreve nada. Você está entendendo? Glória ao nome de Jesus. Então vocês são que oram por mim. Vocês, olha, se eu estiver passando necessidade, estou certo que elas reuniriam uma oferta, fariam um rancho, leva para o pastor, ajuda. Você está entendendo? Há uma necessidade no meio do povo, nos reunimos como cristãos, como irmãos. Aleluia. E então estamos aí ajudando um ao outro. Não é a nossa família carnal. Pelo contrário, estão esperando que nós... fulano morreu. É mesmo? E que deixaria? E o que foi que deixou lá para ir logo buscar a parte dele? Você está entendendo? É assim como é a família. A família do mundo. Então não são meus parentes. Mas pastor, você não está sendo legalista, muito extremista nisso? Eu quero que não, irmão. Se eu estou errado, me prove que eu estou errado. Mas eu estou me baseando no que a própria Bíblia diz. Essa é uma grande verdade. Minha mãe usa uma shortinho por lá, um bocado de pelhanca velha. Você está entendendo? Você vai lá e isso está errado, você não deve usar isso, isso é roupa... mas isso é a tua igreja que é assim. A minha não é assim. A Universal não proíbe isso. Então não quer obedecer a palavra de Deus. Não quer nada com Deus. Então não são meu parente. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui agora, terrenalmente, eu vou lá, né? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Benção, mãe. Entende? Dou um abraço, está necessitado. O que eu puder ajudar, ajudo. Do que eu puder fazer, faço. Louvado seja o Senhor. E às vezes, quando acontece alguma coisa, só me chamam para dizer, será que você pode ajudar com algo? Entende? É só para isso. Então, quando a Bíblia então diz que o sacerdote não se contaminará, o que é que eu vou fazer lá, irmão? Não é meu dever. Ele é católico, que o padre católico vai lá enterrar. Está entendendo? A minha mãe foi uma maravilha de pessoa, glória a Deus. Ela foi batizada no nome de Jesus Cristo. Ela foi isso, foi aquilo. Ela não foi nada disso. O que é que eu vou dizer? Você crê que um filho que morre lá no mundo, fazendo coisa errada, vivendo qualquer classe de vida, amanhã morre, venha enterrar? Que eu vou enterrar? Eu não vou mesmo, irmão. Louvado seja o Senhor Jesus. O que é que eu vou dizer daquela pessoa? Ainda que possa sair das nossas próprias entranhas. Louvado seja o Senhor. A palavra de Deus, meu amado irmão, louvados nós, os pregadores, os ministros, são responsáveis por aqueles que estão no Senhor Jesus Cristo, que estão no corpo, que estão obedecendo a palavra. É por eles que eles são responsáveis, não é por aqueles que estão vivendo qualquer classe de vida, não, irmão. Essa é a realidade da vida. Aleluia. Assim é a verdade, nua e crua, mas é. O que podemos fazer? Temos que marcar a diferença? Temos que marcar nosso território como cristão? Temos.
Claro que temos. Então ele vai e disse aqui, ó. Aleluia. E por sua irmã, virgem chegada a ele, que ainda não tiver marido, por ela também se contaminará. Ele, sendo principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Não farão calva na sua cabeça, e não raparão as extremidades da sua barba, nem darão golpes na sua carne. Aleluia. Santos serão ao seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, e o pão de seu Deus, portanto, serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois santo é a seu Deus. Veja bem, o requisito para ser esposa de um sacerdote ou de um pastor, irmão. Ele não pode tomar qualquer mulher, desonrada, ou viúva, ou mas nada disso. Ele só poderia casar com uma moça realmente, louvado seja o Senhor, pura, 100% pura. Essa é uma grande verdade, mas era o que? Isso era o que a lei dizia. Isso aqui está sobre a lei. Isso aqui logo nós vamos basear no que Paulo disse. Agora veja bem. Portanto santificarás, porquanto oferece o pão do teu Deus, santo será para ti, pois eu, o Senhor, que vos santifica, sou santo. E quando a filha de um sacerdote começar a prostituir-se, profana seu pai. Veja bem o requisito, irmão, no ministério. Veja bem, o filho de um sacerdote, filho de um pregador, filho de um pastor, que se prostitui, que profana, mancha a imagem de seu pai. Nombrou diz numa mensagem, diz que não era digno nem de comer na mesa de seu pai, nem de entrar na casa de seu pai, porque profanou, ou seja, feriu ao Senhor, pisou na palavra. Diz, porquanto oferece o pão do teu Deus, santo será para ti, pois eu, o Senhor, vos santifiquei. E quando a filha de um sacerdote começar a prostituir-se, profana seu pai, com fogo será queimada. Claro, você não vai ver os pais, os pastores queimando os seus filhos. Isso é uma grande verdade, não queimando os seus filhos. Mas o que é que um pastor tem que fazer então? O que é que ele tem que fazer? Ele tem que preencher aqueles requisitos que o Mombrana fala, porque nós somos uma denominação. A mensagem Apocalipse, capítulo 2ª parte, é a mensagem perguntas e respostas, onde ele disse, tem que chamar pelaquela via, vai um, vai o outro, depois vai o pastor, não quer obedecer, aí ele vai e diz para a igreja, não quer obedecer, entrega ao diabo. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia, irmão. Isso é Bíblia. Aqueles que lavaram os pés dos santos, aqueles que tomaram a ceia do Senhor, aqueles que dizimaram, que ofertaram, e logo se rebela contra a palavra, deve ser tirado da proteção do sangue e entregado ao diabo. Isso ensina o profeta, isso ensina a Bíblia. Não adianta sentimentalismo, não adianta que fulano de tal, que foi bom, que não sei o quê, não interessa. Pisou fora da palavra, machucou a palavra, deve ser tirado da proteção do sangue e entregue ao diabo. Ah, mas o Mombrana nunca entregou ninguém ao diabo. Ah, é? Então por que ele mandou entregar? Ele nunca fez, mas ele mandou. Em pergunta, ele responde, disse, assim como Paulo disse, faça, junte-se vocês, e com o meu espírito, e entregue ao diabo. Isso diz o profeta. Não sei se vocês já leram, alguém já leu sobre isso? Mas ele diz isso. Aí estava dizendo, irmão, mas o Billy Paul, quando ele se desviou, ele fez isso, fez aquilo, e tal, e porque o profeta não ensinou, não entregou ao diabo? Porque o profeta não fez isso?
Você sabe por quê? Mombrana disse, aquilo que o próprio Billy Paul disse, aleluia, que ele, não aconteceu algo pior com ele, sabe por quê? Porque ele tinha visto o anjo. Ele tinha visto o anjo do Senhor. E quando o Mombrana foi para a montanha, o anjo disse, volta porque Billy necessita de ti. E quando o Mombrana voltou, e ele dizia, meu pai vai entrar por aqui, vai orar por mim, eu vou ser sarado. Quando o Mombrana chegou, ele disse, o senhor vai orar por mim? Eu disse, não, senhor, quem pecou não foi eu, quem errou não foi eu, foi você, então é você que ora. E ali Billy Paul reconciliou e aparelhou sua vida e foi curado. Vocês sabem disso. Louvado seja o Senhor. Porém, o ministério que Billy Paul tinha, que o Mombrana diz numa mensagem, que ia sobrepassar o ministério dele, ele perdeu. Por que ele perdeu? Por causa da má decisão que ele tomou. Às vezes os filhos são incoerentes, irmão. São inconsequentes, eles não midem as consequências das coisas que podem passar amanhã. Às vezes o pai dá um conselho, a mãe dá um conselho, então passa por cima, pisa por cima, pensando que amanhã tudo vai estar bem, quando na realidade o que você planta, você colhe. Saiba disso, meta isso na sua cabeça, na sua consciência, que você vai colher e seus filhos também vão colher. Mas às vezes se tornam inconsequentes, não midem as consequências, entende? Porque é tudo uma fantasia. E ouve a A, e ouve a B, e não sei o que, aquela coisa toda, e mete-se o nariz, mete o focinho lá no mundo e faz o que quer, mas lembre-se de algo, você vai colher cada coisinha que você plantou, e está plantando, e vai colher ao seu tempo. Isso é Bíblia, é a palavra, é o que o profeta disse, e assim diz o Senhor. Não adianta, meu amado irmão, louvado seja o nome de Jesus Cristo, aleluia. Às vezes a pessoa diz, mas pastor, há casos piores que acontecem, por que o senhor não fez isso assim dessa maneira? Acaso eu sou dirigido por você? Acaso é você que me inspira para eu tomar decisões? Eu vou à presença de Deus, eu oro ao Senhor, e eu sei porquê, e o momento porquê. Mombrana disse, o único que tem a último denário é o pastor, não é a igreja que tem. A igreja pode escolher um pastor, mas ela não ordena pastor, quem ordena é um pastor. E há casos, eu me lembro de um caso, estamos ali, é testemunha, de Alex Herrera. Esse homem fez, irmão, meu Deus, coisas, e ele sabe o que ele fez, e causou mau testemunho no povoado. E eu, nesse dia, chorei com esse irmão, na reunião da igreja. E, meu irmão, eu quero te ajudar. Se eu sei, pastor, mas eu não posso deixar isso. Eu vou continuar. Então, não tenho outra alternativa, senão te desligar e te tirar da proteção do sangue. E de hoje em diante, você tem 15 dias para se aparelhar. Ele disse, está bem. Foi embora. Fez pior ainda. Você quer que teve temor de Deus? Que foi fazer a coisa melhor? Fez, foi pior. E aquilo me machucou muito. Eu orava, minha esposa via a minha condição, angustiado. E eu pedi a Deus, Senhor, me ajude, por favor. O que eu devo fazer? E eu fui para a reunião de pastores. Quando eu cheguei na reunião de pastores, um irmão lá da roça, um pastor camponês, chamado Manuel Lucena. Pastor Márcio, eu queria falar com o senhor. É mesmo? É. Se eu tive um sonho com o senhor. Comigo? É.
Foi na semana passada. Foi. E o senhor podia me contar? Ele disse, sim, o sonho foi assim. Eu sonhei que um homem me levava ao oriente do país. Ele nunca foi no oriente. E me levava numa montanha. E de lá tinha uma estrada, e de lá dava para ver uma pradeira, uma campina e ao redor só montanhas. Aí eu fiquei assim, digo, isto é Cumanacoa? Ele nunca foi lá. E ele disse, e logo aquele homem disse, olhe para a sua esquerda. E eu olhei, então eu vi uma montanha muito grande, verde, muito verde, e o vento soprava muito. E eu via o telhado de uma igreja de cor vermelha. E eu estava só ouvindo, dentro de mim eu digo, essa aí é a igreja que eu pastoreio. E então aquele homem disse, agora veja o que este homem tem feito com o meu filho, com o meu servo. E então ele disse, eu vi que o senhor estava sentado, era um telhado assim, e realmente era onde eu estava reunido. E logo havia várias cadeiras, e vi vários irmãos sentados. Tinha um que era um alto, magro, esse era o irmão Imer. Tinha outra, uma irmã meia gorda ao lado dele, essa era a esposa dele. E logo estava o outro irmão que tinha bigode, esse era o irmão do irmão Alírio. E irmão, aquilo eu comecei a tremer. E ele contando aquilo ali para mim, e logo vejo um irmão que está de frente do senhor, e o senhor está dizendo para ele, essas são as palavras que eu ouvi, irmão Márcio. O senhor está dizendo para ele, por que você tem que fazer isso, não faça isso, eu estou aqui para lhe ajudar. Essas foram as palavras que eu disse para ele. E ele disse, eu sei que o senhor me ama, pastor, mas eu não posso me livrar disso. E o senhor disse, eu não posso mais fazer nada por ti. Essas foram as palavras. E eu estava tremendo aquilo ali, porque eu tinha orado ao Senhor, eu tinha pedido um sinal de Deus. E então, ele disse, logo aquele homem saiu, ele foi embora, e o senhor ficou ali, e então os irmãos estavam chorando, e era verdade, os irmãos que estavam ali estavam chorando, e ele saiu, foi embora. Logo então ele disse, logo aquele homem me levou até ao mesmo lugar onde eu estava. E ele foi e olhou para mim e disse, vai e diga ao meu servo, que não faça o que ele quer fazer, porque isso eu permiti, porque ao seu tempo, este homem irá ao seu destino. Essas foram as suas palavras. Irmão, eu fiquei tão, como eu disse, tão tremendo e assustado ao tempo, porque aquilo tinha vindo diretamente, a igreja não sabia disso, ninguém sabia disso, nem minha esposa sabia, mas eu sabia. E muitas vezes somos mal entendidos, quando alguém começa, por que não fez isso? Porque não? Tenha cuidado com a sua língua. Quando você não saber das coisas, feche a sua língua. Porque Deus pode vir a você, entende? E meter a você um câncer, meter a você uma enfermidade, ou um acidente, ou alguma coisa, porque você pode estar blasfemando de Deus. Porque você não sabe da realidade. Então não informe a conjecturar, a julgar que porque isso, que porque aquilo. Se você crê que aquele homem que está ali é de Deus, então creia que Deus dirigirá aquele homem. Porque se fosse do diabo, você não teria ele ali. E então, irmão, ele foi à igreja, eu chamei ele, eu disse, eu ia fazer isso e isso com você, porém o Senhor me disse, para não fazer, você vai continuar, e ao seu tempo, você vai ao seu destino. Aqui está o irmão Alírio. O homem foi embora para o mundo, ninguém, ele não ouviu ninguém, não ouviu pastor, não ouviu igreja, não ouviu ninguém. E de frente da igreja do irmão Pablo Soto, ele ia para o culto nesse dia, estacionou o carro, pá, o coração parou, e morreu, sem arrependimento, sem Deus, sem nada. Você está entendendo? Então, meu amado irmão, as coisas do Senhor é assim, nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Eu sou pai de 6 filhos, e eu tenho cantado a música clara como é. Eu não tenho dificuldade, meu amado irmão, eu digo isso em nome do Senhor Jesus Cristo, eu não tenho nenhuma dificuldade se algum deles fizer alguma coisa errada, eu tirar, meu amado irmão, de meu lar, porque não estará na minha casa.
Eu não tenho dificuldade para tirar ele do meu lar, ele ou ela. Você está entendendo? Louvado seja o Senhor. E se não se arrepender, eu tenho uma mensagem, tenho uma Bíblia. E isso aqui, se é para a igreja, pois é para o sacerdote também, é para a família pastoral, é para a esposa do pastor, é para os filhos, é para quem seja. E deve ser aplicado. Mas às vezes queremos ser mais amoroso que Deus, às vezes queremos ser mais misericordioso que Deus, às vezes queremos ter um sentimento que aquilo está errado. E não é assim. Não é dessa maneira, irmão. Você deve crer que com o pecado não se brinca. Pecado não se brinca. Há passos para você. Não condene o irmão porque ele falhou, não, vá até ele. O Mombra disse, não julgue a pessoa, não a condene, sem que você vá lá primeiro. Converse com ele, converse com ela, busque restaurar. Agora, eu não quero, que não sei quer, que tu é isso, que eu tenho aquilo, quer ser cessado. Ok, intente outra vez, não quer, diga ao diácono, leve o diácono, não quer ouvir, leve o pastor, não ouve o pastor passa a igreja, não ouve a igreja, entregue ao diabo. Esses são os passos. Tira da proteção do sangue. Mombra diz, por quê? Porque não vai acontecer nada, sabe por quê? Porque está sobre a oração, sobre a proteção da igreja. Então não vai acontecer nada, então vai fazer, desfazer, pecar, fumar, beber, roubar, prostituir, fazer toda a classe de sem vergonhice da vida e nada vai acontecer. Você está entendendo? Porque vem aquela velha história, que às vezes diz, não, mas eles são os, como é que diz, eles são a semente escolhida por Deus. Entende? Nós vamos orar, entregamos a Deus, não importa como ele venha, cedo ou mais tarde eles vão vir. Vou dizer uma coisa para você, irmão. Nem todo filho que nasce é filho de promessa. Nem todo filho que nasce de um casal santo é de Deus. Saiba disso. Olha o que diz aqui em 1 Reis. 1 Samuel. 1 Samuel 2. Isso aqui era um sacerdote do Senhor. Era um homem, um sacerdote do Senhor. Mas veja aqui o que diz aqui. Versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de quem? O que diz a sua Bíblia? Filho do diabo. E eu não creio que a esposa de Eli era uma filisteia, alguma coisa. Eu creio que ela era uma israelita, porque era uma exigência de Deus. Eram filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Mas como que não conheciam? Não era filho de um sacerdote? Não era filho de um pastor? E como que não conhecia o Senhor? Irmão, há muitos filhos de pastor por aí pelo mundo que são pior que um diabo, pior que um demônio. Filhos de pastor que bagunçaram, se deitaram com irmã, desvirginaram moça, fizeram barbaridade, entende? E alguns deles até ordenam para ser pastor. Você crê que eu vou colocar as minhas mãos sobre um sem vergonha desse, ainda que fosse das minhas próprias entranhas, meu próprio filho, depois de um mau testemunho diante do povo? Eu jamais faria isso, igreja. É fácil depender um frango, quem vai colher as penas depois? E colocar no mesmo lugar? É difícil. Então veja o que diz o capítulo 3, versículo 13, do mesmo livro. Diz assim: porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Ou seja, Eli, o sumo sacerdote, entende? Ele conhecia o que os filhos dele faziam. Sabe o que faziam os filhos dele?
irmão, se deitavam com as mulheres dentro do templo. Faziam coisas horríveis da igreja. E diz aqui, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu, não disse nada, não corrigiu, e tudo está bem. Às vezes tem pastor, você está entendendo? Que os únicos filhos que não prestam são dos irmãos. O deles, meu amado irmão, faz e desfaz, dizem o que dizem, não toquei no meus ungidos, nem faças mal aos meus profetas. Ah, porque está se levantando contra o ministério, que não sei o quê. Irmão, a primeira pessoa que deve ter o exemplo dentro de uma igreja é o pregador, é o sacerdote, é o pastor. Você está entendendo? É ele que tem que ser exemplo, sua esposa, seus filhos. É duro, mas é verdade. Amém? Então veja bem aqui o versículo 15 do capítulo 4. Do mesmo livro. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. Estava cego. Porque às vezes os pregadores são cegos por erro dos filhos. Não, meu filho é santo. Ah, minha filha é santa. Ah, mas o filho dos irmãos, e você deve dar umas boas lapadas, e coloca assim, amarra ele dessa maneira, e dá-lhe com uma tábua, e faz isso, faça aquilo, e não sei quem, olha, pá. Ah, mas é os irmãos. E por que ele não pega o dele? E por que ele não faz isso aí? Entende? Aleluia. Simplesmente, louvado seja o Senhor. Aleluia. Porque para mim não são homens chamados por Deus. Porque a lei começa por casa. Ok, vamos voltar então a Levítico. Nove, 21:9. E quando a filha de um sacerdote começar a prostituir-se, profana seu pai, com fogo será queimada. Que sacerdote queimou a filha dele? Eu não li na Bíblia nenhum. Louvado seja o Senhor. Mas a Bíblia diz aqui. Agora vamos tomar de um certo ponto de vista, irmão. Isso aqui é lei, é a lei. Nós vamos depois passar na graça. Entende? Para sair da lei, a graça. Vamos ver o que Paulo desfez disso aqui. Então vamos seguir aqui mesmo. E o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que for consagrado para vestir as vestes, não descobrirá sua cabeça, nem rasgará suas vestes. E não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem por sua mãe se contaminará. Nem sairá do santuário, para que não profane o santuário de seu Deus, pois a coroa de azeite da unção de seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Agora o versículo 13 a seguir, põe atenção a isso. E ele tomará por esposa uma mulher na sua virgindade, na sua pureza. Eu não me refiro à virgindade e pureza, são duas coisas diferentes, irmão. Diz, não, irmão, mas não é igual, não. Igual um bocado de caminhão, entende, cheio de japonês, é igualzinho. Uma moça pura é uma moça que nunca foi tocada por ninguém. Ou seja, nenhum homem a beijou, a acariciou, entende? Essa é uma moça pura. Uma moça virgem, ela pode ser virgem, mas não pura. Porque ela pode ter sido tocada, beijada, e aquela coisa, mas chegou a estar virgem. Entende? Quantos estão entendendo? É assim. Então, quando se trata de pureza, pureza cristã, então se trata que uma moça, que ela se deixou respeitar, então um varão não foi ali, entende? E abraçou ela, e beijou ela, e andou alvoroçando os hormônios dela. Não.
senão que ela realmente se manteve pura. Então, ela pode ser virgem, mas não pura. Isso é uma grande verdade. Então, veja bem, na sua virgindade, viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, esta não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher. Louvado seja Deus. Versículo 16 diz: falou mais o Senhor Moisés, dizendo, falarão, dizendo, ninguém da tua descendência, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Versículo 18: pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará como homem cego. Número 1. Agora, o número 1 era casado com uma virgem. Era aí, casado com uma virgem, louvado seja Deus. Disse logo, cego, não podia ser cego, como foi com Eli. Glória ao nome de Jesus, que às vezes o sacerdote só tem olho só para a igreja, mas a família dele não tem. Logo, coxo, porque um coxo? O que diz Provérbio 26, versículo 7, sobre o coxo. O que faz um coxo? Provérbios 26, louvado seja Deus. Provérbio 26, 7, diz assim, 26, 7, como as pernas do coxo que pendem flácidas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Uma pessoa coxa não tem um equilíbrio, não é uma pessoa equilibrada. Não é uma pessoa equilibrada, senão desequilibrada. Ouve uma coisa, já vai para ali. Ouve aquela outra, já vai para o outro lado. É tipo índio, irmão. É tipo caboclo. Nas aldeias indígenas, os índios ficam com quem dá mais. O Fred, esse aqui você é santo. O outro vem, não te dou mais. Então vou ficar com esse aqui é mais santo que aquele. Então veja bem, então coxo, nariz chato, entende? Com o nariz chato ali, quase não respira bem, tem que estar abrindo a boca. Logo diz aqui, membros demasiadamente compridos. Não se fala de membros, vocês devem entender o que eu estou expressando. Não eu, a Bíblia que está dizendo. Homens, então, meu amado, com membros compridos demais. Agora tinha que medir, né? Eu creio que antes, então, tinha que examinar o homem, porque, de acordo a Levítico 8, esses homens, antes de eles serem lavados e virem as vestimentas, ele era desnudado, irmão. Entende? E ali, então, esse homem era banhado por um profeta. Era assim. Então, diz, membros demasiadamente compridos, louvado seja o nome de Jesus, pé quebrado, mão quebrada, carcundo, homem que só olha para baixo. Ou seja, não tem condição de olhar para cima, porque não dá. A carcunda não dá para ele, entende? Louvado seja o nome de Jesus. Anão, só vê passa de parte de baixo, não vê nada para cima. Anão, disse defeito no olho, no caso uma mancha no olho, disse sarnoso com impinge. Você já pensou um pastor impingendo, irmão? Você crê que alguém ia abraçar esse pastor? Ah, meu pastor, Deus lhe abençoe. Você já pensou um pastor leproso? Veja bem, e logo diz testículo mutilado ou quebrado. Ou seja, um homem estéril, uma pessoa que não produz. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Esses são os requisitos no corpo, no tempo da lei, para o sumo sacerdote. Isso aqui era no corpo. Aleluia. Agora vamos a Efésios não. 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Você vai ver que Paulo, o apóstolo São Paulo, Leão, louvado seja o Senhor,
Eles agora vai tomar os requisitos lá sobre da lei, agora vem aqui no tempo da graça. Louvado seja o nome de Jesus. É aqui, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 até o 7. Vamos lá então. Louvado seja Deus. Diz assim: esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, ou bispado, ou pastorado, excelente obra deseja. Porém, ou convém, pois que o bispo seja, quê? Lá em Levítico, o que é que diz? O que é que diz? Sem defeito. Mas aqui diz irrepreensível. O que é irrepreensível? Que ninguém pode assinalar ele assim, ó. Esse pastor, esse não presta. Aquele pastor, aquele é um sem vergonha. Olha aquele ali, os filhos dele fazem isso e aquilo. Você já pensou um pastor assim, irmão? Aquele pastor pede emprestado, não paga. Aquele pastor, ele pega as ofertas da igreja, olha. Ele fez como o Dorio. Tomou o Dorio, o dinheiro sumiu. Aleluia. Você está entendendo? Então, uma pessoa irrepreensível, uma pessoa sem defeito, uma pessoa correta. Então ele vem e diz aqui, ó: convém, pois que o bispo seja irrepreensível, marido de 2 mulheres no mínimo e 10 no máximo. Amém. Você diz amém? Não, senhor, você não pode dizer amém a isso. Marido de uma só mulher. Umas Bíblias dizem marido de uma mulher, mas uma mulher diz marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher. E aquela mulher tem que cumprir o que aqui a Bíblia disse, tanto em Ezequiel como também lá no livro de Levítico. Ela tem que ter sido uma mulher dele, sido a primeira mulher dele, por causa do sangue dela, que será sobre ele o resto de sua vida. Porque quando um homem desvirgina uma moça, uma mulher diz: aquele sangue é tão sagrado que estará sobre aquele homem o resto de sua vida, ele não poderá se desfazer daquilo. Por isso é que ela não deve se deitar com qualquer vagabundo, com qualquer sem vergonha, com qualquer irresponsável, senão com um homem que a mereça, com um homem que a respeite, com um homem que vai honrar ela, um homem que não vai ser, como diz, um vagabundo, ou quem vai ficar em casa sendo mantido pela mulher, quando deveria ter vergonha na cara e trabalhar. Amém? Sim, senhor. Mas é verdade, irmão. O que eu posso dizer para você? Você já pensou, uma moça da igreja que vai casar, e então ela vai trabalhar e ele fica em casa na rede, para lá e para cá, cuidando do cachorro, do gato, do papagaio, né? Isso é perversão, irmão. Isso é perversão. Isso é feminismo. Eu não vejo isso correto. Aleluia. Que ele vai trabalhar, tudo bem. Que ela se levanta de manhã, 2 horas da manhã para fazer o café, entende? Ajeitar as coisas para ele. É correto, é o dever dela. Mulher que vai dormir para levantar 11 horas da manhã todo dia, que o homem tem que cozinhar, lavar, que você também deveria ter vergonha. Louvado seja o Senhor. Correto, o que é? Levantar cedo, seu marido vai levantar, então faça o café, a gente prepara a sua marmita, ou não sei. Acho que hoje não usa mais aquelas marmitas mais, né? Mas ajeita, faz o café, prepara alguma coisa para que ele possa ir. Que depois você vai seguir roncando, amém, mas ele já não está em casa. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então diz aqui, ó: convém, pois que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante. Vigilante, um atalaio. O que fazia o atalaio, irmão? Diz o Mombrando que ele ficava ali na torre. E aquele atalaia tinha que ter um ouvido bom, vista boa, tinha que entender sobre a astrologia. Pastor, então tá difícil. Você já pensou, nós temos que ser astrólogo?
Não se trata de estar olhando para as estrelas, como o disse que a primeira Bíblia escrita foi o Zodíaco. Mas foi a primeira, a Bíblia está aqui, ó, aqui diante de nós. Então o ministro tem que conhecer a Bíblia. Ele tem que ler, ele tem as mensagens para ir. Você está entendendo? Por quê? Porque às vezes as pessoas perguntam muito e outras não perguntam nada. Louvado seja o nome de Jesus. Não é, irmão João? Tem que conhecer a Bíblia? Tem. Tem que ler a mensagem? Tem. Ele tem que ter realmente a Bíblia. Louvado seja o Senhor. Então é um atalaia para vigiar, para estar ali. Glória ao nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então ele disse aqui, vigilante, sóbrio. Sabe que é uma pessoa sóbria? Uma pessoa que ela realmente, meu amado irmão, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. É uma pessoa prudente, uma pessoa discreta. Entende? Não é como o bêbado, que pessoa que quando está tranquila, quando está sóbria, mas quando ela toma umas 2 ou 3, só fazendeiro. Ó, meu pai é o Lula e a minha madrinha é a Dilma e o Melo é meu primo. Começa a falar besteira, irmão. Mas não diz que Melo é, né? Bem, então, ele disse sóbrio, louvado seja o Senhor, honesto. Agora veja bem que isso aqui já não é no corpo. Você está entendendo? Já isso aqui, Paulo já não está dizendo no corpo. Lá atrás era no corpo, mas aqui não. Aqui já se refere a dentro do homem. E diz aqui, louvado seja o Senhor, disse, sóbrio, honesto. Uma pergunta, igreja, todo pastor é honesto? Não, né? Você já teve pastor desonesto? Já, pastor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Irmão, a honestidade não somente tem que ver com o dinheiro, em tudo que ele for fazer, inclusive em sua palavra. Se há algo que um pastor deve ter cuidado, é no que ele diz. Se ele disser, eu estou aqui, eu vou estar aqui, você me espera 8 horas, ele tem que estar ali antes das 8. Se de repente quebrou um pé, que Deus o guarde, é diferente. Olha, irmão, o pé quebrou, saiu do lugar, saiu da perna, porque não vou poder chegar aí. Está entendendo? Mas ele deve ser uma pessoa honesta em tudo. Hospitaleiro, irmão. Aleluia. Ó, irmão, estou indo por aí. Ok, já. Irmão, o senhor hospedou o irmão lá, tá? Ô, irmão, o senhor hospeda ele lá, porque ele não quer gastar, irmão. Ele não quer colocar 1 centavo. Ele não quer comprar um frango, não quer comprar uma carne, não quer comprar nada. Então joga a carga para os irmãos. Agora, eu não estou dizendo também com isso que alguém chega, não, isso é com o pastor. Não, isso vai para a casa do pastor. Isso é para lá, para cá não é, só para lá. Não é assim também. Não é assim também. Que às vezes pastor só hospeda pastor, né? Não, pastor só hospeda pastor. Ovelha tem que hospedar bode. Mas não é assim também. Nossos irmãos não são bode. Realmente são ovelhas. Mas nem todos são ovelhas. Tem cabrito no meio também. Louvado seja o nome de Jesus. Então disse hospitaleiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Apto para ensinar. Apto. Disse que ele não deve ser um neófito. Não deve ser um novício. Ele tem que ter essa habilidade para ensinar. Ele tem que ter o dom. Ele tem que ter chamamento. Ele tem que ter unção. E ele tem que ter revelação. Aleluia. Ele tem que preencher esses requisitos da Bíblia, não meus, não do profeta, da Bíblia. Louvado seja o Senhor Jesus. Apto para ensinar,
não dá do vinho. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Você sabia que tem pastor que ele gosta de um gorozinho, sabia? Eu conheci alguns, irmão. Então, 2 dedinhos de vodka não faz mal não, né? 2 dedinhos. Não, isso aqui não faz mal, isso aqui é... Louvado seja o Senhor Jesus. Não dado ao vinho, não espancador. Eu volto a dizer que às vezes, pastor, meu amado irmão, a única família santa que tem é a dele. O resto, olha, é no chicote de rabo de quê? De vaca. Glória ao nome de Jesus. E diz aqui, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, briguento, em outras palavras, não avarento, mão de vaca. Só manda o resto. Ó, igreja, é que vocês são isso, são aquilo, vocês não colaboram, seus mãos de vaca, e aquela coisa. Mas você vai ver que quem está fechando a mão, quem é? Seus mãos de vaca, viu? Seus mãos de vaca. Mas é ele que está fechando a mão. E às vezes, como a Brana disse, numa mensagem, disse, os fariseus colocavam cargas no povo, que eles não caminhavam nem uma légua, nem 1 quilômetro caminhavam. Mas eles colocavam sobre o povo. Eles exigiam do povo quando eles não faziam nada. Mas isso também não quer dizer, porque às vezes tem pessoa que pensa assim, eu dizimo. Mas necessidade, pastor tem que, para isso eu dizimo. Aleluia. Tal coisa, outra necessidade por lá. Tal necessidade, esse é o pastor. O único que tem dinheiro aqui é pastor. Necessidade não, é o pastor. É o pastor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Se há algo que você não deve realmente querer direcionar ou querer administrar, porque se você vai administrar seu dízimo, não dizime. Fique com ele. Você está entendendo? Guarde seu dízimo para você. Louvado seja o Senhor, porque se você vai dizimar, você vai, eu dou meu dízimo, pastor tem que fazer isso, pastor tem que fazer aquilo, mas outra coisa, nunca disse para a pessoa mesmo. Então, se você pensa dessa maneira, não dizime, fique com ele. Uma vez um irmão chegou comigo, louvado seja o nome de Jesus, a questão do dízimo para você não morrer de fome. Eu digo, pegue seus dízimos, leve, eu não necessito. Essa é a forma, meu amado irmão, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Agora também isso de o pastor ganhar alguns, eu conheci um aqui no Brasil, que ele podia comprar um carro 0 quilômetro dos mais caros todo mês. Você está entendendo? Ele podia, não dava 1 centavo para programa de rádio, para evangelismo, não comprava uma literatura, nem para ele. Você está entendendo? Eu não vejo isso correto. Aleluia, que um pastor tem o dinheiro, então para todo mês estar comprando um Ferrari novo e aquela coisa, isso, eu vejo isso, desonestidade. Quando há necessidade na obra, há irmãos pobres na congregação, há muitas coisas que ele poderia fazer. Há outros ministros que não têm um pão para comer. Dos dízimos que vocês dizimam, irmão, eu tiro dízimo, envio a irmãos que não são pobres, ministros que não têm, suas congregações são tão pequenas que não tem condição. Alguns deles, até seus filhos, alguns eu vi caminhando com os pés no chão, porque não tinha nada para comer. E algumas coisas dessas realmente, aleluia, Deus ha posto no meu coração ajudar. E eu faço isso. Não estou tocando campainha aqui não, irmão. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Agora, não é porque o dízimo é do pastor, que o pastor tem que cobrir. Não, senhor, não é isso. Não é obrigação do pastor. Uma vez um irmão chegou comigo aqui, realmente no Brasil, dizendo, pastor, aleluia, você tem que abrir mão dos dízimos, você pode abrir mão dos dízimos, como disse o mano para mim, entende? Que os dízimos que dá, eu tenho que abrir para literatura, para programa de rádio, que não sei o quê, e um pouco de coisa, e isso está errado. Ninguém deve direcionar isso. Louvado seja o nome de Jesus Cristo.
Aleluia. É uma das coisas que nós, como cristãos, devemos ter cuidado. Louvado seja o nome de Jesus. Quem vai dar conta dos dízimos, quem é? Você ou eu? Eu? Sou eu que vou dar. Essa é uma grande verdade, irmão. Louvado seja Deus. Então, onde nós ficamos mais? Louvado seja o nome de Jesus. Ok. 4. Ok. Então diz aqui: que governe bem a sua própria casa. Que governe. Governar quer dizer ter o controle, ter o domínio. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Dos filhos que estão em casa. Os que estão lá fora, problema deles. Mas os que estão em casa é minha responsabilidade. Aleluia. Se eles saíram de casa, estão fazendo, servindo o diabo, problema deles. Mas em casa, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que sem ensoberbecer-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. E aí vem os requisitos para o diácono, que é os mesmos requisitos para o sacerdote. Encerrando aqui, vamos a Tito capítulo 1. Encerrando já essa parte aqui. Louvado seja o Senhor, que era o que nós queríamos falar, baseado aqui nisso aqui. Louvado seja Deus. Capítulo 1, versículo 6. Vamos ler desde o 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiros da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados faladores, vãos enganadores, principalmente os da circuncisão. Então você vê, aleluia, que Paulo corrobora com o que ele já tinha dito lá na carta, glória ao nome de Jesus Cristo, de Timóteo. Aleluia. Agora, o versículo 2 do capítulo 2 de Tito, aqui vem algo interessante, glória ao nome de Jesus, para as irmãs e também para as esposas dos anciãos. Veja bem, os velhos, em outras palavras, anciãos, que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, em outra versão, glória ao nome de Jesus, disse às anciãs, em uma mensagem, Mombrana faz alusão a isso aqui, dando a entender a esposa de um ministro. Disse, as mulheres idosas semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, que às vezes as esposas dos ministros também se dão de mexeriqueiras, entende? E também se dão de repórter da igreja e começa a falar com as irmãs, e aí as irmãs, e ela vai contra para o marido, e às vezes o marido vai, então, dizer, eu vou falar algo que Deus me deu, Deus me revelou. Deus revelou, o Deus dele e a mulher dele. Então diz aqui, não caluniadoras, não dada muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, realmente, glória ao nome de Jesus, requisitos para o ministério, glória ao nome de Jesus. E o Mombrana também diz numa mensagem, eu não sei se eu me lembro,
quando abriram seus olhos, eu acho que e reconheceram, creio que é essa mensagem, se falta minha memória, aleluia, ou é possuindo todas as coisas, onde ele disse, quando Deus chama o homem, Deus também chama a sua esposa, Deus chama a sua companheira, glória ao nome de Jesus. Mas nem sempre, meu amado irmão, toda esposa de pastor é chamada por Deus. Essa é uma grande verdade, irmão. Nem toda é chamada por Deus. Louvado seja o Senhor, porque tem mulher, irmão de pastor, que elas, em vez de ser uma disjuntora, louvado seja uma ajuda idônea, vai ser uma ajuda com aguilhão, realmente, um aguilhão para o pobre marido. É uma grande verdade. Então, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Então, voltando à mensagem casamento e divórcio, parágrafo 256, já vamos terminar, irmão, para não reter muito tempo. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Aqui, concluído aqui no parágrafo 255, ele então explica, dizendo, porém um sacerdote não podia fazer isso, porque tinha tocado ou tinha obtido uma mulher para ser sua esposa, que já havia sido mulher de algum homem. Assim, isso mostra a virgindade da igreja do Senhor Jesus Cristo. A noiva terá de ser inadulterada, a palavra, não uma palavra faltando em nenhum lugar. Certamente, você poderia imaginar uma noiva correta, com o seio deslocado e o outro, alguma outra coisa errada? Você sabe, essa não vai ser a noiva de Cristo, ela é perfeita, ela é em tudo a palavra, não uma palavra faltando em parte alguma, não. Então, louvado seja o Senhor. Se o sacerdote, o pregador, o homem de Deus, o pastor, ele deve preencher esses reais requisitos da Bíblia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. E então, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então, porque ele vai vestir uma noiva, vai vestir a noiva de Cristo. É como uma vez o irmão Febroni disse aqui nesse púlpito, disse: nós somos eunucos, nós não temos nada de nós mesmos. O que nós temos foi que Deus que nos deu. Essa é uma grande verdade. Essa é a pura verdade. Isso é amém. O que nós temos, irmão, é do que Deus nos deu. E um eunuco não tem nada. Um eunuco, ele não gera. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Porque ele é sem nada. Entende? Aleluia. Então ele não pode gerar filhos. Mas, nesse sentido aqui que eu estou me referindo, aleluia, se refere então que o homem não tem que colocar nada dele na palavra de Deus, senão o que está aqui na palavra, aleluia, foi o que Deus deu para ele. E isso é uma grande verdade. Deus nos abençoe, amados, aleluia. E essa história continuará no próximo capítulo, aleluia. Ainda não terminamos essa série de casamento e divórcio. Aqui há muita coisa, irmão. Aqui há coisas interessantes, que isso é maravilhoso. Eu não sei se está sendo gravado isso, irmão. Tá? Seria bom você ver uma cópia para mim aí. Realmente há muitas coisas realmente que Deus nos tem dado nesses estudos. Não sei quanto tempo temos já estudando o casamento e divórcio, mas na realidade eu creio que temos aprendido algumas coisas interessantes, né? Eu creio que Deus nos tem abençoado maravilhosamente nisso. Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Vamos estar em pé. Convite para as 19 horas. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Louvado seja Deus, para a noite estamos aqui. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E então trazer um pensamento da palavra de Deus, se Deus assim permite. Então Moalírio cantará alguns hinos, alguns corinhos à noite, né? Em castelhano. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então, não sei se os nossos músicos vão se adaptar, porque é um pouco diferente, mas aleluia, de toda maneira ele ensaiará com os irmãos. Glória ao nome de Jesus Cristo. Amém? Estão alegres? Amém. Felizes? Vocês creem que isso é a verdade, irmão? Amém. Se essa é a verdade, irmão, que assim seja. Assim deve ser. Louvado seja o nome de Jesus. Ore pelo irmão Anildo, creio que saiu hoje de Chapecó, se despediu da igreja de Chapecó. Ele está chegando aqui pelo dia 20, né? Aqui em Manaus, estará aqui. Louvado seja o Senhor Jesus, também nos ajudará aqui na igreja quando for necessário. Aleluia, estenda a sua mão de amor, de ajuda, aleluia, ao nosso irmão, porque é nosso irmão, aleluia.
o irmão Olivandro o quê? Olivandro Azevedo, também está vindo passar férias aqui em Manaus, viu? Louvado seja o Senhor Jesus. Então vamos estender nosso abraço, nossa mão, a nossa irmã Maria Bernardes, né? Maria de Azevedo, louvado seja o nome de Jesus, a qual deixaram para nós aqui um grande vazio em nossos corações, né? Realmente. Então, mas estão vindo passar férias, está esperando a resposta já da Petrobras, daqui de Manaus, para mudarem outra vez para Manaus. E me disse: bom, Márcio, quando eu ir para lá, não vou voltar mais, vou ficar lá de uma vez. Eu estou enamorado dos meus irmãos, eles me fazem falta. E ele disse isso diante do pastor César. E o presidente dos diáconos: mas irmão, nós estamos orando. Eu disse: não, senhor, não orem mais. Já não orem mais. Então nós vamos fazer uma eleição para ver se você vir. Não faça eleição, já Deus elegeu. O meu lugar é Manaus. Aí, irmão César olhou para mim, eu olhei para ele: o que é que eu vou dizer? Ele disse: aqui, eu não faço falta aqui. Aqui tem 16 diáconos. Lá, o único diácono que tinha era eu. Ordenado, falando de ordenação. Então, eu amo meus irmãos, eu quero ver meus irmãos. E começou a nomear um por um. Eu digo: ai, Jesus, ele vai me fazer chorar aqui. E realmente foi engraçada realmente a despedida nossa. Mas esse é o anelo no coração do irmão Olivandro, irmão. Realmente, ele ama realmente vocês, irmão. Amém. E cada vez que nós vemos lá, os irmãos que foram, irmão Jorge, irmão Mário, tudo, sabe que ele é um amor de irmão, realmente um amor de irmão. E ele, em realidade, é o anelo, é o desejo dele, irmão, voltar outra vez e estar conosco aqui na capital amazonense. Então, orem por ele, viu? Orem por ele, para que o Senhor possa abençoá-lo maravilhosamente. Igualmente o irmão Anildo, louvado seja o nome de Jesus. Eu não sei mais quem vem por aí, louvado seja Deus. O irmão? No dia 25 vai chegar o irmão Sam Chapman, o irmão Adrian Chapman, e ambas esposas virão de Letem, querem conhecer a igreja de Manaus, viu? Então vão vir lá da República Cooperativa da Guiana Inglesa. Realmente, irmão, a obra está crescendo a cada dia, muito realmente, irmão, tem sido maravilhoso ali, entende? Então eles vão vir agora no fim do mês, desse mês de janeiro, e realmente eles virão também. Esse ano também nós teremos a visita do irmão Carlos Canhete do Chile. Ele ficou de me confirmar a data para vir, porque ele disse que ele quer ver cobra, quer ver jacaré, quer ver canibal, não sei o que e tal. Eu digo: é o que ele vê lá no Chile, nesses filmes, será? Entende? Eu digo: irmão, lá tá cheio de canibal, a rua, você caminha lá, é muito canibal, tem, entende? Realmente lá eu te espero lá. Então, estamos aí na expectativa. Realmente eles terão agora uma reunião em fevereiro, do casamento do filho do irmão Marquito, com a filha do irmão Peralta, Pedro Peralta. Então, terão uma reunião lá e eles estarei aguardando então o dia, ver a data que ele vai vir, tá? Para estar também conosco. Encontro em Boa Vista, o encontro regional e internacional será no dia 21, 22 e 23 de agosto deste ano, lá na Vila Olímpica de Boa Vista, viu? Realmente, já tive lá, um lugar muito bonito, arejado. Realmente vai ser muito bom receber os irmãos também da Guiana Inglesa, os pastores que virão, e os venezuelanos, que eu queria convidar só 3, não teve como, então já vão começar: mas você não está me convidando, você está me rejeitando. É difícil. Então virão também alguns irmãos de lá da Venezuela, e estarão conosco também lá no encontro nacional, a partir do dia 15 até o dia 19 de julho, na cidade de Indiara, do pastor Nelson Paiva, no estado de Goiás, entende? Será o encontro nacional lá em Indiara. Então, esse ano está cheio de encontro, irmão João. Encontro para cá, encontro para ali. Louvado seja o nome de Jesus. Então, aguardamos as suas idas, oração, glória ao nome de Jesus Cristo, para essas reuniões que serão realizadas ali. Nós teremos vários pregadores no encontro de Boa Vista. Louvado seja o Senhor. O pastor Dário me informou, disse que ele
eles pretendem alugar um avião da Gol. Eu digo, tá você e os políticos, rapaz? Não, pastor, nós vamos alugar o avião da Gol, amém, então. E então estão ali os irmãos trabalhando, reunindo para comprar as passagens e de volta, porque querem estar em Boa Vista no encontro internacional. Então, vamos lá, viu, irmão? Estão convidados, irmão João, não falta, viu? Você é candidato. Se preocupe não que você é candidato. E então, aleluia, para que possamos estar todos ali, reunidos, os irmãos, as famílias, vai ser maravilhoso. Nós teremos tradutores de inglês para espanhol, de inglês para português, e vice-versa, viu? Realmente vai ser, eu creio que vai ser maravilhoso ali. E orem por isso. E eu gostaria de contar com o apoio dos irmãos, aqueles que tiverem de férias e puderem chegar antecipadamente, e coloque seus carros à ordem. Não vão ficar intocados, como diz, dentro por lá, entende nada mais, não. Busque colaborar, ajudar em alguma coisa, se põe a ordem, qualquer coisa, louvado seja o Senhor. Então, estão convidados a igreja para estar conosco lá no encontro de Boa Vista, no mês de... Que dia é? Eu sei que é agosto, mas que dia? Ok, 21, 22, 23 de agosto do ano de 2015. Está longe que só, já estamos nele, viu? Realmente então estão todos convidados por aí. Irmão João, venha nos despedir em oração nesta manhã. Gratos a Deus e por sua visita, irmão João, nos sentimos gratos a Deus por ter vindo e estar aqui conosco. Deus lhe abençoe, ore por nós. Vamos orar, irmão. Glorioso Deus, eterno Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por esse maravilhoso ensinamento que nos coloca em aperto quando olhamos para dentro de nós, Senhor, e vemos o quanto devemos consagrar nossas vidas a Ti, Senhor. Toda esta igreja, nesta manhã, retornarão, Senhor, ainda mais comprometidos com a Tua palavra. Te agradecemos pelo ensinamento, pelo Teu Espírito Santo que nos tem falado nesta manhã, Senhor. Agora nos despede em paz para os nossos lares. Leva cada um em paz, Senhor, que possam cada um chegar ao seu destino, protegidos e abençoados pelo Senhor. Que o Senhor nos livre dos ataques do inimigo, pois ele tem se levantado contra os Teus filhos nesses últimos dias, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor é conosco e então nós podemos ter certeza de que a vitória é certa, Pai. Te peço em favor daqueles que tiveram alguma necessidade, enfermidades, que o Senhor possa curar, ó Deus, e também salvar, Senhor, aquelas almas que estão anelando, Senhor, que têm fome e sede de justiça. Te peço em favor do pastor Márcio e de sua família, que todos sejam abençoados. Nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória. Abençoe a outro, meus irmãos. Até a noite, se Deus quiser.